O advogado da cruz. No mundo antigo, o apelo à justiça significava a punição com a morte. As dívidas pequeninas representavam cativeiro absoluto. Os vencidos eram atirados nos vales imundos. Arrastavam-se os delinquentes nos cárceres sem esperança. As dádivas agradáveis aos deuses partiam das mãos ricas e poderosas. Os tiranos cobriam-se de flores, enquanto os miseráveis se trajavam de espinhos. Mas um dia chegou ao mundo o sublime advogado dos oprimidos. Não havia na terra lugar para ele. Resignou-se a alcançar a porta dos homens através de uma estrebaria singela. Em breve, porém, restaurava o templo da fé viva na Igreja Universal dos Corações Amantes do Bem. Deu vista aos cegos, curou os leprosos e paralíticos, dignificou o trabalho edificante, exaltou o esforço dos humildes, quebrou as algemas da ignorância, instituiu a fraternidade e o perdão. Processaram-no, todavia, os homens perversos, à conta de herético, feiticeiro e ladrão. Depois do insulto, da ironia, da pedrada, conduziram-no ao madeiro destinado aos criminosos comuns. Ele, que ensinara a justiça, não se justiçou. Que salvara a muitos, não se salvou da crucificação. Que sabia a verdade, calou-se para não ferir aos próprios verdugos. Desse dia, contudo, o sublime advogado transformou-se no advogado da cruz. E desde o supremo sacrifício, sua voz tornou-se mais alta para os corações humanos. Ele que falava na Palestina começou a ser ouvido no mundo inteiro. Que apenas conversava com o povo de Israel, passou a entender-se com as várias nações do globo. Que somente se dirigia aos homens de pequeno país, passou a orientar os missionários retos de todos os serviços edificantes da humanidade. Que importam, pois, nos domínios da fé, as perseguições da maldade e os ataques da ignorância? O advogado da cruz continua operando em silêncio e falará em todos os acontecimentos da terra aos que possuam ouvidos de ouvir. Em vão, Augusto dos Anjos. Crepita o incêndio, fulgurando em luzes, clarão atroz e lívido, define-o. A guerra da ambição e do extermínio, multiplicando as lágrimas e as cruzes. Homem da terra, embora não te acuses, há chaveros da sombra e do assassínio, guardas no mundo o trágico domínio, de lama e lodo a vômitos de obuses. Em vão, porém, a força tripudia no livro eterno da sabedoria. Luz que ilumina o mundo ingrato e inerme, foge à treva de horrendos cativeiros, que as vitórias dos lobos carniceiros são triunfos efêmeros do verme.
Comungar com Deus. Emmanuel. A fidelidade a Deus e a comunhão com o seu amor são virtudes que se completam, mas que se singularizam no quadro de suas legítimas expressões. Jó foi fiel a Deus quando afirmou no torvelinho do sofrimento: ainda que me mate, nele confiarei. Jesus comungou de modo perfeito com o amor divino quando acentuou: eu e o Pai somos um. A fidelidade precede a comunhão verdadeira com a fonte de toda a sabedoria e misericórdia. As lutas do mundo representam a sagrada oportunidade do homem para que seja perfeitamente fiel ao Criador. Aos que se mostram leais no pouco, é concedido o muito das grandes tarefas. O Pai reparte os talentos preciosos de sua dedicação com todas as criaturas. Fidelidade, pois, é compreensão do dever. Comunhão com Deus é aquisição de direitos sagrados. Não há direitos sem deveres. Não há comunhão sem fidelidade. Eis a razão pela qual, para que o homem se integre na recepção da herança divina, não pode dispensar as certidões de trabalho próprio. Antes de tudo, é imprescindível que o discípulo saiba organizar os seus esforços, operando no caminho do aperfeiçoamento individual para a aquisição dos bens eternos. Existiram muitos homens de vida interior iluminada, que puderam ser mais ou menos fiéis. Todavia, só Jesus pôde apresentar ao mundo o estado de perfeita comunhão com o Pai que está nos céus. O Mestre veio trazer-nos a imensa oportunidade de compreender e edificar. E se nós confiamos em Jesus, é porque, apesar de todas as nossas quedas nas existências sucessivas, o Cristo espera dos homens e confia em seu porvir. Sua exemplificação em todas as circunstâncias foi a do Filho de Deus na posse de todos os direitos divinos. Justo reconhecer que essa conquista representou a sagrada resultante de sua fidelidade real. E Cristo se nos apresentou no mundo em toda a resplendência de sua glória espiritual, para que aprendêssemos com Ele a comungar com o Pai. Sua palavra é a do convite ao banquete de luz eterna e de amor imortal. Eis porque, em nosso próprio benefício, conviria sermos perfeitamente fiéis a Deus desde hoje. Coração do Mundo, Pedro de Alcântara. Pátria de luz da bem-aventurança, sobre as tuas vastíssimas estradas fala o mestre do amor e da esperança, como outrora entre ovelhas desgarradas. Vives nos bens da fúlgida aliança, que te ofertam as almas bem-amadas, nutrindo-te das flores de bonança, filhas de um sol de novas alvoradas. No teu seio de amor augusto e grande, eis que a luz evangélica se expande em clarões de ciência e de bondade. És hoje o coração do mundo, florindo a luz divina do cruzeiro, no canto imenso da fraternidade.
Cristianismo restaurado, Emmanuel. Espiritismo religioso? Sim, somente o cristianismo restaurado pode salvar o mundo que se perde. Respeitamos a ciência honesta, entretanto, desaprovamos o cientificismo pretensioso que intenta converter consciências livres em cobaias humanas. Admiramos a filosofia digna desse nome, todavia, desestimamos os sofismas e as dissensões infindáveis a detrimento da obra construtiva do sentimento. Claro que o mundo permanece repleto de enigmas surpreendentes, desde o primeiro instante de aglutinação atômica no mecanismo planetário. A Terra, porém, é uma escola e ainda não chegamos, na condição de desencarnados, a ser enciclopédias individuais, nem podemos subtrair a lição aos estudantes da vida, invertendo as leis justas que regem as forças evolutivas. Se a verdade tem o seu preço em esforço próprio daquele que a investiga, é razoável que cada aprendiz caminhe com os próprios pés, ouça com os ouvidos que lhe pertencem e veja com os olhos que possui. Jesus não permite que os mortos se levantem dos túmulos para fomentar as discórdias regionais ou incentivar as rixas domésticas. Não concedeu o Senhor aos discípulos a luz divina do Pentecostes para que estabelecessem novas dissensões entre romanos e gregos, publicanos e fariseus, mas simplesmente para que anunciassem o reino de Deus, conclamando as criaturas à sua justiça. Essa ainda a nossa função, regressando aos ambientes dos estudos evangélicos, dos caminhos que a morte nos revelou aos corações. Nossa missão é essencialmente religiosa, na restauração da fé viva e na revivescência das tradições simples dos tempos apostólicos. Compreendemos a sede e a angústia dos homens menos esclarecidos, interpelando os planos invisíveis para satisfazer impulsos primários de suas indagações. Mas temos de dosar as lições, como quem sabe o objetivo a atingir. Continuemos, pois, em nosso esforço reconstrutivo da fé, porquanto no mundo atormentado pela fome da cobiça, flagelado pela guerra e ferido por misérias de toda a sorte, não seria justo agravar as desordens do pensamento com a ignorância deliberada dos imperativos da tolerância. O campo oferece um momento próprio à semeadura e a semente possui o seu dia de germinação, como a árvore que atingirá a época adequada de frutificação. Tenhamos paciência e prossigamos em nosso trabalho pacífico. Não temos a presunção de pedir o atestado de óbito das escolas religiosas existentes na atualidade do mundo, nem desejamos estabelecer a luta dogmática e sectarista entre as várias correntes cristãs tão divididas entre si. Nosso objetivo é diferente. Desejamos tão só reavivar a crença pura, a fim de que o homem, na qualidade de herdeiro divino, possa entrar na glória espiritual da compreensão de Jesus Cristo, inaugurando novos caminhos à evolução do pensamento religioso. Longo e penoso é o trabalho, bem o sabemos. Entretanto, não teremos estradas novas sem o sacrifício daqueles que calejam as mãos nos desbravamentos e sacrifícios. Que Jesus, pois, nos inspire à ação e nos fortaleça. Demonstrai vossa fé com os atos de vossa vida.
O mundo está cheio de palavras, pregações e polêmicas. Muitos ensinam, poucos aprendem. Quase todos mandam, raríssimos obedecem. Sede, portanto, os sermões vivos e silenciosos da fé nova e continuemos a cooperar pela restauração do cristianismo puro no setor religioso que o Divino Mestre nos confiou, porque, em verdade, observando a destruição e o morticínio, as trevas e as perturbações que atormentam o mundo, somos forçados a reconhecer que sem a fé não podereis sair dessa imensa noite que vos obscurece o entendimento. Sem o Evangelho de Jesus, sentido e aplicado, não haverá concórdia entre as nações e sem Deus estaremos perdidos. Brilhe vossa luz, João de Deus. No serviço de paz do amor cristão, brilhe na terra em sombra a vossa luz. Seja o eterno Evangelho de Jesus o roteiro de vosso coração. Não vos perturbe o campo de aflição, a que o mundo das trevas se conduz. Sede fiéis, tomai vossa cruz, seguindo o Mestre para a redenção. Vivei o ministério salvador da vontade divina do Senhor, na batalha incessante contra o mal. Ao salário da vida fazei jus, onde estiverdes, brilhe a vossa luz, para a glória do Espírito imortal.